Amado irmão, querido amigo, amada irmã e amiga em Jesus Cristo, tudo bem com você? Vai tudo bem contigo e com a tua casa? Meu desejo sincero nesta hora, quando você está assistindo a essa mensagem, é que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, abra as janelas dos céus para derramar sobre você, sobre a sua casa, bênçãos sem medidas. E que em Jesus Cristo e no poder de Jesus Cristo, Deus supra cada uma das tuas necessidades. E que o Espírito Santo, hoje, ele continue assistindo você, cuidando de você, dirigindo, governando, guiando a tua vida para a honra e glória do nome de Deus. Que você de fato viva como um filho de Deus, como uma filha de Deus, e que a esperança da vida eterna seja uma realidade na tua casa, na tua vida. Muito obrigado pela inscrição no canal. Eu quero agradecer muito a todos vocês que se inscreveram agora no canal, dizer que é um privilégio ter você comigo neste canal Meu Andar com Deus, um canal de sermões, um canal de meditação na Palavra de Deus. Vem aí no mês de julho. No mês de julho eu estou preparando a série A Verdade. Serão 28 temas. Compartilhe a mensagem ou faça questão de assistir com 2, 3 pessoas. Muito obrigado pela inscrição, muito obrigado pelo like, muito obrigado por compartilhar o vídeo. Continue compartilhando e, acima de tudo, assista o vídeo até o final. Tá bom? Deus é contigo. Ore, louve. Estou aqui, Espírito Santo de Deus, vem falar comigo, eu preciso ouvir tua voz. Estou aqui, Espírito Santo de Deus, vem falar comigo, eu preciso ouvir tua voz. Para onde eu irei? Para onde posso ir? Se só tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Espírito Santo, tu és meu consolo. Espírito Santo, vem me levar As águas tranquilas que correm do trono. Espírito Santo, eu estou aqui.
eu estou aqui. Vamos orar. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado, meu Deus, porque até aqui nós podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui podemos olhar para o céu e dizer que o Senhor é bom e que o Senhor está preocupado conosco, e do céu o Senhor nos examina, nos visita a cada dia para contemplar a gente com as tuas bênçãos. Por favor, meu Deus, continue nos assistindo com a tua graça, nos assistindo com a tua bênção, com a tua misericórdia, com a tua salvação, com o teu perdão. E ajude-nos a cada dia sentir vontade e desejo de crescer mais em Jesus Cristo, de fazer tua vontade, de viver para o Senhor e de nos preparar para viver com o Senhor para sempre no reino dos céus. Fica conosco e agora queremos ouvir a tua voz ao estudar a tua palavra. Também, Senhor, queremos que o Senhor toque em nosso coração hoje, fazendo um milagre tanto na nossa vida material, como na nossa vida espiritual, emocional, social, que nós sejamos pessoas, homens e mulheres completos e repletos do Espírito Santo, para vivermos para a glória e honra do teu santo nome. Aceita-nos na tua presença e fala conosco agora, através do Espírito Santo, no estudo da tua palavra. Nós o adoramos agradecidos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, o livro de Romanos, capítulo 8, é o capítulo do Espírito Santo, né? O Romanos 8 é o texto mais forte da Bíblia em relação à ação do Espírito Santo na nossa vida. Então eu convido você depois a fazer uma reflexão em Romanos capítulo 8, tá bom? Nós vamos tirar apenas mais uma mensagem em Romanos 8. Nós vamos ler aí a partir do versículo 26 e aí até o versículo 28, tá bom? Diz assim, olha: também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, o Espírito Santo, né, que sonda os nossos corações, ele sabe qual é a mente do Espírito Santo. E porque, segundo a vontade de Deus, é que ele, o Espírito Santo intercede pelos santos. Então Deus conhece você, Deus me conhece, o Espírito Santo também me conhece. E diz o texto aí que ele intercede pelos santos. Eu quero conversar um pouquinho com você, essa palavra santo aqui, ela é muito forte, tá bom? E não tem nada a ver com a ausência de pecado, tá bom? Mas tem que ver com o fato de você ter se dedicado exclusivamente a Deus. Porquanto, verso 28, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para um propósito, ou para o propósito de Deus. Chamados para o seu propósito. Ou seja, Deus tem um propósito na nossa vida, e o propósito de Deus é a gente refletir seu caráter, refletir sua personalidade, ou seja, a gente ter de volta na recriação a imagem e semelhança de Deus. Tá? Esse é o propósito de Deus. Deus diz aí, Isaías 43, versículo 7, a gente pode ler inclusive, né? Vamos ler Isaías 43, versículo 7, Deus diz que você foi criado para refletir a glória de Deus. Essa glória que Adão e Eva perderam justamente por causa do pecado. Capítulo 43 de Isaías, versículos 7 e 10, diz assim: a todos os que são chamados,
Lá em Romanos capítulo 8 também fala dos chamados, né? Pelo meu nome eu os criei para a minha glória. Eu os formei, eu os fiz. Versículo 10 está escrito: vocês são minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo que eu escolhi, para que saibam e creiam que antes de mim, que eu sou Deus mesmo, eu sou eu mesmo que faço essas coisas, que perdoo você, que apago tuas transgressões, que dou a você um novo coração, que dou a você o Espírito Santo. Eu sou Deus. E além de mim não há outro Deus, diz o versículo 10, né? E depois de mim também não haverá. Diz o versículo 11, eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação, ou fora de mim não há Salvador. Então Deus é aquele que faz tudo em você, e faz tudo por você, e faz tudo para você. E eu costumo dizer que o gostoso da vida cristã não é você fazer nada para Deus, mas é você procurar andar com Deus. Olha, andar com Deus. E fazer tudo para a glória de Deus, com Deus. Jesus Cristo vai dizer, João capítulo 15, leia comigo João capítulo 15, ele diz assim, versículo 5, ele diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vocês. Como de si mesmo a árvore não pode produzir fruto se não permanecer na videira, assim vocês não podem fazer nada se não permanecerem em mim. Então é com Jesus Cristo, é com Ele que eu tenho um compromisso de crescimento espiritual. É com Ele que eu vou ter uma vida no Espírito Santo. É com Ele. E agora, com Ele, eu faço tudo para a glória dEle. E aí você vai dar realidade a Isaías 43, versículo 7 e versículo 10. Porque Deus, além de colocar a glória dEle em você, o caráter, a personalidade, as ações dele, os atributos dele, nós já vimos aqui na nossa jornada, os atributos, principais atributos de Deus: justiça, verdade, amor. Não é? Então Deus, ele é justo, ele é perfeito, ele é santo, ele é verdadeiro, e ele é amor. Então, esses atributos de Deus, eles são derramados em meu coração. Romanos capítulo 8, leia comigo, Romanos 8, né? Nós estamos em Romanos 8, versículo 7 e 8. Versículo 8, né? Está escrito, Romanos 8, versículo 8, está escrito assim, né? Portanto, não, Romanos capítulo 5, capítulo 5, verso 8. Desculpe. Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco em ter morrido Jesus Cristo por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então Deus, ele faz um milagre maravilhoso na gente, que é, primeiro, ele quer devolver a sua glória para a gente. Romanos capítulo 3, versículo 10 diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Então agora nós somos recriados em Jesus Cristo para ter de novo a glória de Deus. Deus diz em Isaías 43, versículo 7, eu os criei para a minha glória. Ou seja, para a gente viver e refletir o caráter, a personalidade e as ações de Deus. Ou seja, tem em nós os atributos de Deus: amor, verdade, justiça. Deus é bom. A bondade de Deus precisa ser refletida em mim. Eu não sou bom, mas quando eu estou em Jesus Cristo, eu sou piedoso. Ou seja, eu vou tratar a todos com equidade, com bondade, com misericórdia, com compaixão. É porque o amor de Deus derramado em meu coração
me torna uma pessoa perfeita, uma pessoa santa, uma pessoa justa, uma pessoa verdadeira, uma pessoa amorosa. E esses atributos de Deus vai se desenvolvendo em mim. Mas Romanos capítulo 8, versículo 26, diz que eu sou fraco. Leia de novo comigo. Romanos capítulo 8, verso 26, está escrito assim, olha, também o Espírito Santo assiste o Renivaldo em todas as fraquezas do Renivaldo. Perceba, olha aqui, Deus tem um propósito para mim. Já estou explicando o verso 28, né? Deus tem um propósito. O propósito é que eu seja, de fato e de verdade, uma criação que reflete a imagem e semelhança de Deus. Assim como Adão e Eva, quando foram criados, eles eram conforme a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, eles tinham o caráter de Deus, eles tinham a personalidade de Deus, eles tinham os atributos de Deus. Verdade, justiça, amor e bondade. Mas aí veio o pecado. O pecado destruiu tudo. Tirou a glória de Deus da gente. E agora a gente se torna filhos da ira, destituídos da presença de Deus, destituídos do caráter de Deus, destituídos do amor de Deus, da bondade de Deus, da justiça de Deus, da verdade de Deus. A gente é... O quê? Como diz muita gente aí, nós somos animais racionais. Eu nem gosto dessa expressão, por favor, tá? Então não pense que eu estou xingando você, que para mim isso é um xingamento. Eu não sou um animal. Deus criou os animais na sexta-feira, mas depois disse, façamos o homem à nossa imagem. Eu não sou um animal racional. E como diz aí a filosofia moderna, é que você nem nasce homem. Você nasce um animal. E aí a partir do desenvolvimento do raciocínio, você vai se tornando homem. Que você agora vai desenvolver relacionamento com a natureza e com outras pessoas para aperfeiçoar esse homem. Eu não gosto disso, porque a Bíblia diz que você foi criado perfeito. Nós fomos criados perfeitos, mas infelizmente perdemos a glória de Deus. Mas nesse chamado de Deus que Deus faz para a gente, Deus não tira da gente aquela natureza pecaminosa ou a natureza do pecado. Eu já expliquei nos últimos 3 vídeos que nós temos um altar, 2 altares em nosso coração, nós temos 2 naturezas guerreando dentro de nós e nós prestamos serviço, nós prestamos escravidão, nós somos servos ou do pecado ou somos servos de Jesus Cristo. Ou somos servos do pecado para a morte, ou somos servos de Deus, escravos de Deus para a vida eterna. E aí, o Espírito Santo conhece você. Diz o versículo 27, que ele esquadrinha. Ele sabe o que está na nossa mente, no nosso coração, nos nossos pensamentos. Lembra que eu falei aqui que a gente tem alguns probleminhas aí, que é os sentimentos carnais, desejos carnais, vontades carnais, escolhas carnais, ou a gente tem agora o Espírito Santo habitando na gente para nos dar novos sentimentos, novos desejos, novas vontades, novas escolhas. O Espírito Santo sabe da fraqueza do Renivaldo. Ele sabe da fraqueza, da sua fraqueza. Não pense que o Espírito Santo não sabe que você tem problemas sérios. Agora, o texto está dizendo que Deus, ao ver as nossas fraquezas, Ele não abandona a gente. Ao contrário, a palavra aqui é assistir. Ele diz assim, Ele nos assiste. A palavra assistir é o mesmo papel da enfermeira ou do enfermeiro, né? Quando você é hospitalizado para um tratamento mais intensivo, você pode ir para a UTI, que é unidade de tratamento intensivo, você pode ir para a CTI, né?
que é centro de tratamento intensivo, ou você pode ir para o apartamento, para o quarto lá, onde você vai ter algumas horas ali para, por exemplo, tomar um soro, ser aplicado algumas injeções, fazer alguns exames. Você vai estar temporariamente dentro de um hospital, e aí você vai ser assistido por um médico e por uma enfermeira ou por um enfermeiro. Alguém vai estar dando assistência a você. E olha que o Espírito Santo faz, olha a humildade do Espírito Santo. Ele se rebaixa, ele se humilha, a ponto de ele se colocar como alguém para cuidar da gente, como se fosse inferior a nós. Lógico que o paciente não é superior ao enfermeiro. Por favor, não entenda mal. Mas o Espírito Santo tem obrigação comigo? O Espírito Santo tem qualquer dever para comigo? Isso é um absurdo. A palavra assistir aqui, ó. Eu estou fraco, eu estou doente, mas eu fui chamado por Deus. E o Espírito Santo sabe que o Renivaldo tem algumas fraquezas. Logo quando, de 1996 até o ano 2000, eu tinha um problema sério, um vício terrível, que eu passava noites inteiras vendo filmes. Perdia nada que passava na televisão nas madrugadas. Perdia noites de sono. Embora às 4 da manhã estivesse de joelhos ali, orando, lendo a Bíblia, nunca deixei de fazer meu ano bíblico, nunca deixei de fazer meu culto pela manhã, muitas vezes negligencio o culto da tarde, e às vezes até por causa da televisão também. Não vou dizer que eu já venci esse vício, mas a partir do ano 2000 eu fiz uma semana de oração com jejum, com pranto, com súplica a Deus, e graças a Deus nunca mais. Eu ficava toda segunda-feira, tinha um filme que passava às 10h40, quase 15 para as 11, e eu fazia questão de fazer qualquer coisa, atividade, qualquer coisa, esperar aquele filme às 10h40. Eu era escravo daquilo. Então o Espírito Santo, ele nos assiste nessas fraquezas. Quem sabe você ainda tem um vício de alguma bebida, né? Quantos cristãos hoje ainda estão presos à Coca-Cola? Quantos cristãos ainda estão presos à cerveja? Quantos cristãos ainda estão presos até mesmo à bebida alcoólica? E lógico que hoje, infelizmente, nós temos um agravante aí, porque tem igreja e denominação cristã dizendo que você pode beber, que não faz mal um pouquinho de vinho, né? Que você pode beber em casa, que você pode beber no quintal da sua casa, com a roda dos seus amigos, você só não pode ir para o bar. Olha que coisa terrível. Então o Espírito Santo sabe dessas fraquezas. Ele sabe que você gosta de filmes pornográficos. Ele sabe que você gosta e você é viciado em novela. Ele sabe que você é viciado em comida. Você é viciada em alguma área da sua vida. Você sabe, o Espírito Santo sabe que você é fraco, que você não consegue, que você tem lutado, mas tem sido derrotado todas as vezes que você tenta sozinho. Por isso eu comecei essa mensagem dizendo que não é bom você ficar fazendo coisa para Deus. Comece pensando e desejando e escolhendo fazer as coisas com Deus. O segredo da vitória de Enoque foi que a Bíblia diz: Enoque andou com Deus. E Jesus Cristo diz que é nele, é com ele que eu e você podemos ser fortes e vencedores. O Espírito Santo sabe das nossas fraquezas. E a palavra assistir aqui é prestar assistência. Ele vai como enfermeiro cuidar de você. Porque ele sabe que você é fraco. Então Deus não desiste de você. Deus não abandona você. Deus simplesmente não vira as costas para você porque você errou. A última mensagem eu falei, né? Que a última coisa que Deus está preocupado é com os teus erros.
Porque Deus quer fazer um grande milagre na tua vida. E agora o Espírito Santo, Deus maravilhoso, intercessor, veio do céu para nos assistir em nossas fraquezas. Ou se as virgens nércias da igreja cristã moderna percebessem o quão triste é viver sem o Espírito Santo. Quão vazia é nossa vida espiritual sem o Espírito Santo. Somos ossos secos. Assista a minha série do ano passado, né? Eu falei muito dos ossos secos. Sepulturas. Sem vida. Não há vida fora do Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo vê as minhas fraquezas, vê as minhas debilidades, vê as minha insensibilidade, em vez dele fugir, em vez dele virar as costas, ele vem com as injeções, com os exames, ele vem para fazer o tratamento do Renivaldo, ele vem cuidar pacientemente do Renivaldo, ele vem pacientemente cuidar de você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo e amiga. O Espírito Santo não desiste da gente, mas ele está interessado em cuidar de você, porque ele sabe as fraquezas que você tem, os vícios que você alimenta. Ele quer te libertar, ele quer te dar a vitória. E diz no versículo 27, ainda no versículo 26 ele diz: ele conhece as nossas fraquezas, porque não sabemos nem orar. E esses dias eu estava vendo uma mensagem, né? E eu gosto muito de assistir mensagens, mas eu sou um pouco crítico, não vou mentir para você. Porque alguns pregadores, eles exageram, né? Como advogados de Deus. Ah, se você não vai à igreja, você não tem vontade de ir para o céu. Ah, se você não faz isso, se você não faz aquilo, né? E aí, o que acontece? O Espírito Santo sabe que muitas vezes você nem tem vontade de orar. E quando a gente ora, as nossas orações, elas têm dois objetivos. Primeiro é convencer a Deus que eu sou bom. Segundo é pedir para que Deus manifeste a vontade dele aos nossos desejos. Lembra que eu falei aqui na nossa jornada que Deus nunca vai te dar o que você quer, mas o que você precisa ele não vai deixar faltar? É o que o Espírito Santo está dizendo aqui em Romanos capítulo 8, verso 26. As nossas orações são egoístas. Tiago, inclusive, capítulo 4, ele diz que nós oramos para esbanjarmos conhecimento, esbanjarmos palavras vazias e, acima de tudo, esbanjarmos as bênçãos de Deus em benefício próprio. Como assim, Renivaldo? A primeira oração do cristão é a oração do perdão. E eu já disse nessa jornada que se você orar pedidos espirituais para melhorar a sua vida espiritual, para você crescer espiritualmente, então essa oração sempre Deus vai dizer sim, porque Deus quer modificar a gente, Deus quer modificar o nosso caráter. As orações que a gente pede coisas para Deus, de cunho material, então Deus pode muitas vezes dizer não, e muitas vezes ele vai dizer não, porque essas orações são egoístas, porque Tiago diz que a gente ora simplesmente para esbanjarmos em nossos prazeres. A gente pede coisas a Deus para a gente esbanjar em nossos prazeres, não para a gente crescer espiritualmente. A gente tem que ter cuidado, porque deixe-me ver aqui se eu... capítulo 4, verso 2 em diante, diz assim, de onde procede, verso 1 diz assim: de onde procedem as guerras, as contendas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Viu que a gente não perde a natureza carnal? Aí no verso 2, vocês cobiçam e nada têm, vocês matam, vocês invejam, e vocês nada podem obter. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra uns contra os outros, e nada tendes, porque não pedem.
E quando pedem, quando oram, o verso 3, assim, né? Pedis e não recebeis. Porque quando vocês pedem para esbanjardes em vossos próprios prazeres. E aí no verso 4 é terrível, né? Tiago diz assim, infiéis. Opa, ele chama o Renivaldo de infiel? É. A palavra infiel é aquele que não é fiel, que não tem fidelidade. E a gente já viu aqui, né? Que perseverança e fidelidade, elas são sinônimos. E aí ele diz assim, vocês são infiéis. Não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E aí ele vai explicar, ele vai até ilustrar aqui. Um irmão diz assim, eu vou para tal lugar, vou construir isso, vou fazer aquilo, vou edificar isso, vou comprar aquilo. Ele diz assim, você deveria pedir que, segundo a vontade de Deus, você pudesse, ou você possa fazer isto ou aquilo. Jesus Cristo nos ensinou que toda oração, ela deve terminar com a seguinte afirmação, seja feita a tua vontade. Nós não sabemos orar dessa forma. Nós sabemos dizer, Senhor, eu estou com fome, então eu quero comida. E hoje nós temos aí dentro do cristianismo várias campanhas de oração. E esses dias uma pessoa, né, eu fui visitar uma senhora e alguém chegou para ela e disse, olha, se você parar de receber visita desses adventistas, eu quero fazer uma semana de oração aqui na sua casa e você que está na cadeira de roda, você vai voltar a andar. Eu posso afirmar isto para uma pessoa? Posso chegar na casa dela e dizer que eu vou orar uma semana e Deus vai levantar aquela pessoa da cadeira de rodas? Isso é egoísmo. Isso é presunção. Isso é uma ofensa, é uma blasfêmia contra Deus. Romanos capítulo 8, versículo 26. Mesmo a gente sendo tão egoísta, cujas orações são pedidos vazios, egoístas, para a gente esbanjar em nossos prazeres, em nossa satisfação mundana, o Espírito Santo não abandona você. Ele não despreza você, ele não vira as costas para você, ele conhece essas fraquezas nossas. E diz o texto, a gente não sabe orar como convém. Essa expressão como convém, como é segundo a vontade de Deus. A gente não sabe orar de acordo com E mesmo assim, Deus ainda ouve e atende a todas as nossas orações. E aí o que é que o Espírito Santo faz nesse aspecto? Ele, como o texto diz assim, ele intercede diante de Deus para consertar as nossas orações. Deus jamais vai te dar o que você quer. Mas o que você precisa, o Espírito Santo diz, olha, Pai, olha, Deus, ele precisa disto. Esse é o verdadeiro milagre na vida do cristão. É Deus trabalhando para você, por você e em você. O Espírito Santo intercede diante de Deus. Ou seja, de acordo com vários comentaristas, o Espírito Santo conserta as nossas orações. É como um redator, né? A gente recebe um texto e agora a gente vai corrigir o texto, para que no final todos possam ler o texto, compreender o contexto e aí depreender lições profundas e maravilhosas do próprio texto. O Espírito Santo, ele vai consertando as nossas orações. Ele troca as palavras diante de Deus. Por isso que muitas vezes você faz uma oração e você recebe justamente algo que você nem pediu. Porque você pediu de um modo equivocado, então o Espírito Santo vai e diz, Pai, na verdade ele quer assim, ele quer desse jeito. E aí Deus vai e atende as suas orações do jeito que é certo. Deus é maravilhoso. Romanos capítulo 8, versículo 26, diz que o Espírito Santo assiste você e ele intercede por você. Eu comecei essa jornada dizendo que o Espírito Santo vai se retirar da terra. É verdade. Por quê? Porque as pessoas hoje vivem desprezando o Espírito Santo. O agente de Deus, o Deus eterno que deixou o céu para vir morar com a gente.
E a gente despreza, a gente rejeita, a gente abandona os ensinos do Espírito Santo. E aí, lógico, o Espírito Santo não vai ficar numa casa onde ele tem sido abandonado e rejeitado como um hóspede indesejável. Deus quer mudar a gente. E aí no verso 27, eu falei que eu ia explicar um pouquinho o verso 27, né? Romanos 8, verso 27, está escrito assim: e aquele que sonda os corações, percebe? O Espírito Santo conhece você. Leia comigo Salmo 139. É maravilhoso a Bíblia se completa e a gente aprende tanto com a palavra de Deus. Você precisa desenvolver um relacionamento com Deus, e esse relacionamento precisa ser pautado no estudo diário da palavra de Deus. Não comece nem termine o seu dia sem dedicar pelo menos 10 minutos à comunhão com Deus, ao estudo da sua palavra, nem que seja um versículo da Bíblia para você meditar e crescer. Diz assim, olha: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me deito, sabe quando eu me levanto. De longe penetras todos os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar. Tu conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, e, Senhor, tu a conheces toda. E aí diz, o texto continua na sequência, diz: para onde eu fugirei do Espírito Santo? Para onde? O problema das virgens nécias foi justamente esse: abandonar, rejeitar, desprezar o Espírito Santo. E aí, quando ela começa a fugir do Espírito Santo, nada o Espírito Santo pode fazer mais por elas. E aí diz: para onde eu fugirei do teu Espírito? Se eu subir ao céu, tu estás aí. Se eu descer a mais profundo abismo, lá também tu estás. Luz e trevas para o Senhor são a mesma coisa. O Senhor conhece tudo. Romanos capítulo 8 diz assim: aquele que sonda os corações. E Deus quer sondar teu coração. Deus quer purificar teu coração, para ser de fato a morada plena do Espírito Santo, que foi dado por Deus não para punir você, castigar você, desprezar você, virar as costas para você. O Espírito Santo está aí para cuidar de você, para assistir você em todas as suas necessidades. E diz assim, qual é a mente do Espírito Santo? Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. E eu quero conversar um pouquinho sobre essa palavra santo aqui, irmãos. Paulo está escrevendo aos irmãos de Roma. Os irmãos de Roma eram cristãos gentios que tinham sérios problemas. A maioria deles eram adoradores do imperador. A maioria deles eram materialistas, ceticistas, acreditavam em várias divindades. E aí o evangelho alcança essas pessoas. E eles abraçam o evangelho. Então agora Paulo não vai tratá-los mais como gentios, como publicanos, como pecadores. Paulo vai tratá-los como santos. E a palavra santo aqui não tem nada a ver com a ausência de pecado. Por favor, a palavra santo aqui está dizendo que são aqueles que foram comprados, redimidos, lavados, purificados, recriados pelo Espírito Santo para serem de Deus, para pertencerem a Deus. E observe que o Espírito Santo trabalha no coração dessas pessoas, porque agora eles são santos, ou seja, eles se dedicaram exclusivamente a Deus, para pertencer somente a Deus. Isso é que significa santo aqui. Deus trata você como santo, alguém que nunca pecou, alguém que não tem problema, que não tem defeito. Israel estava no deserto, e aí Balaque quis amaldiçoar os filhos de Israel, e Balaão, o profeta de Deus, que se apostatou, se vendeu para amaldiçoar o povo de Deus, ele teve que dizer: não vejo pecado em Israel, não vejo transgressão em Jacó. Leia capítulo 23 de Números, você vai encontrar Deus dizendo de Israel, Israel que apostatou logo em seguida.
Israel que vai adorar Baal Peor. Logo em seguida, Deus diz, diante dos inimigos do povo de Deus, Deus disse, os meus filhos não têm defeito. Lembra da mensagem de ontem, né? Deus trata você de modo perfeito. Você é uma criança nos braços de Deus. E Deus vai cuidar de você como um pai, como uma mãe cuida de uma criança. Vai suprir as necessidades dessa criança. E agora você é santo. Ou seja, Deus não vê defeito em você, porque você tem a mente, o caráter e a personalidade de Jesus Cristo. A justiça de Jesus Cristo, o amor de Jesus Cristo, a misericórdia de Jesus Cristo. E quando é que eu tenho a justiça de Jesus Cristo? A palavra justificação é perdão. Ou seja, Deus perdoou todos os teus pecados. Então você agora é santo, separado exclusivamente para Deus. Leia Levítico capítulo 19, Deus diz que você é propriedade exclusiva de Deus. Chamado para ser santo. Chamado para ser santo. Jesus Cristo diz, sede santos, como é santo o vosso Pai que está no céu. Mateus capítulo 5, verso 45 a 48. Agora, lógico que Deus sabe das minhas fraquezas. E por isso o Espírito Santo não desiste de mim, porque Deus vai moldando, transformando a gente de glória em glória. Não é de uma vez só, não é numa tacada só, não é numa cirurgia só. Deus vai fazendo cirurgia na gente dia a dia. A gente está no hospital de Deus. Todos nós estamos no hospital de Deus. Uns estão na UTI, outros estão no CTI, outros estão nos apartamentos ou na enfermaria. Outros estão na emergência, outros estão no ambulatório, outros estão nas salas de exame. Todos nós estamos sendo tratados no hospital de Deus, para que no final Ele arranque de nós toda a enfermidade, todo o pecado, e aí a gente tenha o caráter pleno de Deus para habitar na presença de Deus para sempre. Nós somos santos hoje. Porque hoje nós somos de Deus e pertencemos a Deus e andamos com Deus e vivemos para Deus. E fazemos tudo para a glória de Deus. Então eu sou santo. A palavra santo é separada. Eu não vivo agora como o mundo vive. Eu não faço o que o mundo faz. Eu não como o que o mundo come. Eu não bebo o que o mundo bebe. Eu não faço nada que o mundo faz. Eu crucifiquei o mundo. E o mundo foi crucificado por mim ou para mim. Eu sou santo. E aí, no verso 28, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Tudo que vai acontecer comigo agora, as perdas, os fracassos, as derrotas, as vitórias, tudo vai contribuindo para o meu crescimento espiritual, para que em mim se desenvolva a perseverança ou fidelidade, né? Para que em mim desenvolva a experiência, a santificação, o crescimento na graça. Tudo vai contribuindo para que eu me torne mais semelhante a Jesus Cristo. Não quer você hoje deixar o Espírito Santo continuar guiando você, assistindo você? Deseja você ser de fato uma nova criatura no Espírito Santo? Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, é gostoso demais, Senhor, saber que o Senhor nunca desiste da gente. Com amor eterno nos amou e com bondade nos atraiu através do sangue precioso de Jesus Cristo, do sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz. O Senhor nos atraiu, nos salvou, nos perdoou, nos justificou e nos escolheu para vivermos com o Senhor para sempre no céu. Hoje, meu Pai, queremos refletir a Tua glória. Portanto, não tire de nós o Espírito Santo, mas continue assistindo a gente. Estamos nesse hospital, Senhor. Queremos sair dele curados para a glória do Teu nome. Faz um milagre hoje em mim, faz um milagre em nós. Nós o adoramos, agradecido em nome de Jesus Cristo. Amém.